Muito bem. A todos vocês, mais uma vez que nos acompanha, reza conosco essa noite. A palavra de Deus, ela vem sempre ao nosso encontro, sendo sinal de esperança, de transformação, de motivação para a nossa caminhada. A primeira leitura que nós ouvimos nessa noite, tirada do profeta Jeremias, e como é bonito ver os sinais de Deus. Deus, ele chama Jeremias para olhar um olheiro, e a partir do trabalho daquele homem, ele entende a mensagem de Deus. Ele chega lá e ele vê aquele olheiro pegando barro, e amassando aquele barro, e de repente ele olha para o vaso, e o vaso não está do jeito que ele queria. Ele joga o barro fora? Não. Ele torna a amassar de novo o barro, até fazer o vaso, de acordo com aquilo que ele tem no seu coração. E o profeta Jeremias entende essa docilidade de Deus, essa paciência que Deus tem conosco. Muitas vezes a gente desvia, sai do caminho, erra, se afasta de Deus, e Deus, ele dá essa oportunidade de mexer o barro de novo, de amassar de novo, para que o vaso vai ficando de acordo com aquilo que Ele deseja, que Ele quer. Talvez em outra linguagem, nós poderíamos chamar isso de conversão, de transformação, de caminhada com Deus. Nós sabemos que a nossa vida é um caminho, é uma busca, é um crescimento. Ninguém está pronto. A gente vai crescendo cada dia, vai melhorando cada dia, e Deus vai dando a oportunidade da gente se tornar melhor, da gente crescer, ser um bom ser humano. É o que aconteceu na primeira leitura. E o profeta Jeremias, ele entende qual é a identidade do nosso Deus. É um Deus que acredita na mudança. É um Deus que dá a oportunidade do ser humano crescer. E o oleiro, o vaso quebrou, saiu um pouquinho torto. Ele amassa de novo aquele barro, até o vaso ficar bonito. Deus vai fazendo isso conosco. A gente erra, Deus vai amassando. Deus vai dobrando daqui, vai dobrando dali. E a gente vai se tornando esse vaso bonito nas mãos do Senhor. A gente vai se tornando esse vaso de acordo com a vontade de Deus, nas mãos de Deus. Já o Evangelho, Jesus, ele inicia a primeira parte do Evangelho. Talvez aqui a gente lembre um pouquinho, quando ele fala do joio e do trigo, do fim dos tempos, né? Que o joio e o trigo serão separados, cresceram juntos. A primeira parte do Evangelho, ela é muito parecida com isso, porque ela está falando do fim dos tempos, aonde nessa rede, Deus vai separar os peixes bons dos peixes ruins. É o mesmo exemplo do joio, é o mesmo exemplo do trigo. No fim de tudo, Deus vai separar o que é bom e o que é ruim. Então nós entendemos que aqui Jesus, ele faz um alerta ao povo. Ele olha, no final Deus vai escolher aquele que foi bom. E Jesus conclui a segunda parte do Evangelho. Jesus diz assim, então acrescentou, assim como todo mestre da lei, que se torna discípulo do reino, é como um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Segundo os grandes teólogos da igreja, quando Jesus diz isso, ele está falando dos judeus que agora se tornaram discípulos de Jesus. Esses homens, eles traziam no coração o ensinamento de uma vida toda. O que Jesus fala? Vocês não vão jogar fora o que é bom, o que foi aprendido. O tesouro antigo, o aprendizado está ali. Só que agora vocês têm uma visão da proposta nova de Jesus. Então, conseguir tirar do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Quer dizer, é todo o aprendizado que a pessoa tinha, só que agora com o olhar de Jesus.
Isso é tirar coisas novas e coisa velha. A pessoa não jogou tudo que ela tinha fora, apenas ela entendeu que dentro desse processo existe muita coisa boa e que Jesus, Ele vai nos levando a enxergar, seguindo os seus caminhos de acordo com aquilo que é bom, sem precisar, é tirar de dentro da vida, do tesouro, aquilo que de fato é bom, aquilo que de fato dá para aproveitar na evangelização. O que nós entendemos da palavra de Deus então, diante de tudo isso? Diante daquilo que o Senhor nos ensina. Se Deus é esse oleiro que dá a oportunidade de consertar, de nos levar ao crescimento, nós somos chamados a construir esse reino. E construir esse reino com as lutas, os desafios, as buscas, os erros, os acertos. Cada dia nós vamos dando um passinho. Cada dia nós vamos melhorando. E esse Deus bondoso, Ele vai ajudando. Porque no final, Deus vai separar o que é bom do que é ruim. E Ele vai ver todo o esforço daquele que foi bom, que procurou ser bom, que procurou crescer. Porque assim como diz o Salmo que nós ouvimos, feliz quem se apoia no Deus de Jacó. Feliz somos nós, meus queridos irmãos, que nos apoiamos no Deus de Jacó. Esse Deus bom, que nos dá a capacidade de sermos melhores cada dia. E assim, nós vamos construindo esse reino, tirando desse tesouro que é a nossa vida, coisas boas, coisas novas, e nós vamos fazendo esse reino de Deus acontecer a cada dia. Que o Senhor nos ajude, né? Eu acho que talvez compreender duas coisas. Primeiro, a gente entender que o nosso Deus não é vingativo, não é mau. Olha que bonito, errou, Ele vai consertando. Não é um Deus que quer o mal, Ele quer o bem. Mas esse bem que Deus quer, é para a gente construir esse reino. O reino de Jesus. Aquilo que a palavra, que o Senhor ensinou, que nós possamos pôr em prática a cada dia. Então que Deus assim nos ajude. E é feliz mesmo quem se apoia no Deus de Jacó. Que Deus seja a nossa força. Que Deus seja o nosso socorro. Que Deus esteja sempre conosco na construção desse reino.